como se deixa ganhar um jogo. Vamos analisar esse empate de 3-3 com Melgar pela abertura do grupo G da Copa Sul-Americana. Vasco abre 2 gols de vantagem, estava vencendo por 3-1 e cede o empate. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vasco. Eu queria estar falando com empolgação, né? Se desenhava isso, logo aos 3 minutos o Felipe Coutinho fez um golaço. E o Vasco fez 2-0, ainda no primeiro tempo o Vaete, o Mangá diminuiu e no início do segundo tempo o Vasco fez 3-1. Pensamos, ganhamos. Agora é tocar bola, esperar eles ficarem nervosos e aproveitar os espaços, né? É errado. Se fala muito que técnico ganha jogo quando acerta uma substituição, mas ele perde ou deixa de ganhar quando erra. E isso aconteceu hoje quando o Vasco fez 3-1. A ideia deveria ser, pelo menos, segurar a bola no campo de ataque e fazer o adversário ficar bobo, correndo atrás da bola. Nesse espaço poderia talvez fazer o quarto, quinto gol, mas o Fábio Carelli tirou Felipe Coutinho, botou Paé? Não. Tirou o Vaete, botou Paé? Não. Ah, Thiago, você gosta tanto do Francisco que quer que ele entre do... existe características, a partida pede. Contra o Santos, o Vasco segurou o resultado justamente porque quando o Felipe Coutinho cansou, ele botou Paé, e o francês junto com o Pinton na esquerda, o Adson, que havia entrado no lugar do Garre. Aliás, o Garre, ele só está como titular porque o Adson vem de lesão, porque até agora o argentino não mostrou o porquê ele está sendo titular. Não tem abrido espaço para o Vaete, não ter feito tabelinhas com o Vaete, e não ajuda na composição. Tanto que com ele, o Paulo Vitor tinha que marcar 2, 3 jogadores ao mesmo tempo. Numa dessas saiu o primeiro gol do Mangá, que talvez tivesse ido para o intervalo com 2-0, a história seria outra. Mas o Fábio Carelli parecia que iria corrigir esse erro do lado direito, ou tirar o Garre no intervalo e botar o Adson. Mas ele começou a errar nas substituições, tirou o Felipe Coutinho, botou o Tichê, nada contra o Tichê. Tichê, acho que é um jogador que pode vir a ser muito útil no decorrer da temporada, mas com todo o respeito ao Tichê, ele é volante. E na armação, no caso aí, teria que ser o Paé para justamente segurar a bola no meio de campo. E para piorar, como faltava 10, 15 minutos para o jogo acabar, o Fábio Carelli tira o Vaete, botou outro GB, por exemplo, que também é centroavante de origem. O Paé, só para segurar a bola, botava aí o Ryan como um falso 9 e o Paé como principal armador, tentando segurar a bola no meio de campo. Não, errado.
e ele botou o Lucas Oliveira, um zagueiro, justamente para tentar segurar o placar. Tomou 3-2 e já nos acréscimos levou um gol de empate. Eu disse aqui no Vasco Velocidade, desde quando ele foi anunciado, que o Fábio Carelli vinha com prazo de validade. Mas não vai ser demitido hoje, até porque ele vem de uma vitória no Campeonato Brasileiro, mas não é treinador que pensa grande. E para o Vasco voltar a ser, o Vasco tem que ser aquele treinador que pensa grande. Para vocês terem uma ideia que ele não é esse treinador de pensar grande, ele foi contratado porque eles queriam alguém que se conformasse em trabalhar com o que tem, ou seja, não se assustasse com as instalações ainda não desenvolvidas, por assim dizer, do Centro de Treinamento Moacir Barbosa. As instalações ainda não fortes do Centro de Treinamento Moacir Barbosa. E nisso o Vasco deixou de vencer a partida. O PH mostrava bem no primeiro tempo, não por culpa dele, porque um cara que deveria dar suporte, né, ajudá-lo quando o Vasco estivesse sem a bola, foi incapaz de mostrar esse senso de composição. Eu sei que vai ser difícil de achar um Gabriel Peck, não que o Gabriel Peck seja um monstro, um Maradona na vida, né? Ou como é ponta direita, o Garrincha, né? Mas o tempo do Garrincha, o futebol era outra coisa. Os ponta direitas nem tinham essa obrigação de recompor quando o time tivesse a bola, mas eu estou querendo dizer que jogador imprescindível. Não é acima da média, mas praticamente o Gabriel Peck era um jogador perfeito, porque ele era um desafogo quando o Vasco estava tomando sufoco, segurava a bola, arrastava a bola para frente e ajudava os laterais na recomposição quando o Vasco perdia a bola. E desde quando ele saiu para o futebol norte-americano, o Vasco procura esse ponta-direita que ajude o Paulo Henrique, seja o Paulo Henrique, ou seja o Comita, esse cara. Então é aquela impressão que o Paulo Henrique foi mal, é porque ele tinha que marcar 2, 3 jogadores, porque o Garri não dava esse suporte. No exemplo mesmo foi um gol no Melgar que era perfeitamente cortável, perfeitamente evitável. Uma cobrança de escanteio, jogada ensaiada que ninguém marcou o cara que fez o cruzamento e o cabeçada para o primeiro gol no Melgar. Aliás, é muito comum falar da força ofensiva no jogo aéreo do Vasco, no ataque. Só até ironia, porque o Vasco levou 3 gols de cabeça. Jogadores altos e exímios cabeçadores como o Guaete, não. O terceiro gol, por exemplo, um cara cabeceou de forma estabanada. E ainda deu sorte que a bola bateu na trave e entrou. E quando eu falei no pós-jogo, quando o Vasco venceu o Santos, que as duas equipes, apesar da imprensa paulista, a imprensa que cobre o dia a dia do Santos, entrar numa realidade paralela,
que as duas equipes se assemelham no acerto e nos erros. Nos erros é justamente a jogada aérea. Mas é inadmissível, ainda mais com a atitude, né? Essas coisas, deixar escapulir 2 gols de vantagem é preocupante. Eu ainda não vi o pós-jogo, mas imagino que tanto o Fábio Carelli quanto o Pedrinho salvou o Vasco de quê mesmo, hein? O Felipe deu para Batman e Robin, não sei se quem é Batman, quem é Robin, não me interessa também. Na verdade, como que é a identidade secreta dos super-heróis da colina. Mas juram que ele salvou o Vasco, até agora não me informam de quê. Bom, e acabou sendo um gosto amargo por justamente deixar de ganhar. Thiago foi fora de casa, beleza, mas o contexto da partida foi com sabor de derrota. Se o Mangá tivesse feito 3-1 e o Vasco empatado por ser fora de casa, ter essa questão da altitude e tudo mais, seria gosto de vitória. Mas foi o inverso. Mas eu quero ver se a partida contra o Corinthians lá no Itaquerão, sábado, que será o jogo da Prime Video, a estreia do Galvão Bueno lá, lá com os comentários do Vanderlei Luxemburgo, se o Fábio Carelli vai jogar com essa forma tão medrosa que jogou hoje depois de abrir vantagem. Jogar assim contra o Corinthians lá no Itaquerão é pedir para ser goleado. Se o Vasco jogar com altitude e abrir 2 gols, aí ia jogar com inteligência. O futebol, quem não entende futebol, quem é leigo, não acompanha o esporte, acha que existe uma fórmula só, que tudo é igual e não é igual. Cada time tem sua característica e caso o Vasco abra uma vantagem considerável, legal, fora de casa, tem que ser inteligente. Se ele não é tecnicamente espetacular, ele tem que compensar isso sendo inteligente, sendo cirúrgico. Abriu 2 gols, vamos segurar a bola, vamos tocar e esperar no campo de ataque, esperar o adversário ficar nervoso. E eles nervosos perdem o senso da razão, abre espaço e a gente mete mais gols. Mas o que vocês acharam? Foi com sabor de derrota? Foi com sabor de vitória? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos, TVs. E daqui a pouco a gente vai repercutir no nosso Desperta Vascaíno, na hora do almoço, a coletiva do técnico Fábio Carelli. Até mais.